Olá, meu nome é Cassiano Oliveira, eu sou psicólogo clínico, pós-graduado em filosofia, em neurociência clínica e em psicologia clínica. O intuito do meu vídeo hoje é entender um pouco mais sobre a depressão. Lembrando que o diagnóstico clínico oficial ele é dado por um profissional psicólogo ou por um psiquiatra. Então, não fique se diagnosticando pelo que eu vou falar nesse vídeo, porque a depressão é uma doença muito mais complexa que vai muito além do que está apresentado aqui. Aqui hoje é apenas um apanhado, as coisas que acontecem mais e que podem ser mais facilmente observadas. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma diferenciação entre a depressão e uma gripe. Ambas são doenças, mas qual que é a diferença? A diferença é que a depressão ela é uma doença mais complexa. A gripe, por exemplo, ela trabalha no sentido de causa e efeito. O que quer dizer isso, Cassiano? Quer dizer que para a gripe existe um vírus. Ou seja, você tem um vírus, então depois de anos de estudo, você desenvolve um remédio que atua sobre aquele vírus. Acabou o efeito do vírus no organismo? Acabou a gripe. A depressão não existe essa grande causa. O que se sabe da depressão é que algumas coisas dificultam e outras facilitam o aparecimento da doença. O que pode facilitar a depressão? Estresse, relações instáveis, doença física, às vezes diabetes, hipertensão arterial, sono, um sono ruim, o contexto familiar conturbado, brigas de família, e o contexto social conturbado, contexto social um pouco mais hostil. Isso são alguns dos fatores que podem predispor, ou seja, que podem fazer com que uma pessoa desenvolva um quadro de depressão. Outra diferença, entre a depressão e a gripe, eu escolhi a gripe para ficar um exemplo mais claro. Outra diferença é que os sintomas da gripe, eles são reações do seu corpo para eliminar a doença e para que você possa poupar energia. Então a tosse, os espirros, o muco que é formado, tudo isso são formações para que você possa reagir à doença e ela sair do seu corpo. Na depressão isso não acontece. Na depressão os sintomas, ao invés de eles tirarem a doença, eles mantêm a doença. Isso é muito característico da estrutura de algumas doenças psicológicas. Na depressão, por exemplo, às vezes a pessoa fica triste, ela não consegue sair de casa, ela fica frustrada, ela fica triste, aí ela fica mais desanimada para sair de casa, mais frustrada, mais triste. Então a depressão é uma coisa que vai se retroalimentando. Outro ponto é que a depressão, comparando com a gripe, ela exige mais de um remédio, Não é tão simples como a gripe que a gente sabe que vai passar. Existem remédios para a gripe, mas às vezes o próprio corpo, com seus anticorpos, ele consegue expulsar a gripe. Na depressão, não é só o remédio, não é só religião, não é só terapia, não é exercício, não é tempo. Não é questão de focar em uma coisa só. E o principal que a gente ouve muito, não é falta de Deus. Depressão é uma doença que já foi comprovada, inclusive. Qual que é o segredo, então? Como lidar com isso? O segredo é usar o máximo de coisas a seu favor, o máximo de coisas que vai favorecer. Eu disse que não é só o remédio, não é só a religião, não é só a terapia, não é só o tempo que vai passar, não é só o exercício físico. Mas você pode usar todas essas coisas quando você for lidar com a depressão. E sendo uma doença tão complexa, ou seja, uma doença que não tem uma grande causa como a gripe, tudo pode ajudar. Tudo que favorecer a pessoa pode ajudar. Então não se sinta fraco, se você precisar, busque ajuda. Há muitos profissionais capacitados para te ajudar. É isso aí, se você gostou do vídeo, divulgue o meu trabalho, mande para alguém que você acha que pode estar precisando. Se fez sentido para você, se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau.